A gente está vivendo agora na era da fake news, das notícias falsas. Mas o que é isso e como isso afeta a nossa percepção da realidade? Nesse ano de 2017, a palavra mais procurada na internet foi fake news, notícias falsas. Principalmente porque o presidente dos Estados Unidos atualmente, o Donald Trump, ele usa muito isso para atacar a imprensa, para atacar a mídia, que na visão dele, na visão distorcida dele, apresenta notícias falsas sobre ele, sobre o governo dele, tentando atacá-lo, tentando desmoralizá-lo. Inclusive essa expressão fake news vai até entrar para o dicionário agora. E basicamente o que ela quer dizer é que as grandes corporações midiáticas, as grandes empresas de jornalismo, de TV, de rádio, de jornais, fabricam as notícias, criam notícias falsas para denegrir, para atacar certas personalidades, como o presidente dos Estados Unidos, como, os governantes, como a elite, ou simplesmente para manipular as massas, distorcer a percepção delas do mundo e tentar distraí-las dos reais problemas. Eu acho que o grande problema, na verdade, a grande questão é o que é a realidade, o que é a verdade e de que modo que ela pode ser distorcida. A gente sabe, por exemplo, que o Donald Trump, o presidente, ele manipula a notícia, ele manipula as informações, ele usa a conta do Twitter dele para apresentar informações falsas, para apresentar a visão dele também da realidade. No fundo, todo mundo tem visões distintas das coisas e usa a linguagem, usa a interpretação dela para tentar manipular os outros. Já falei sobre isso anteriormente, sobre a Globo, como ela é manipuladora, mas não apenas ela, como todas as outras instâncias de comunicação são manipuladoras, a família é manipuladora, a imprensa é manipuladora, a igreja. Então, quer dizer, todos nós o tempo todo estamos usando a linguagem para construir um tipo de conhecimento, construir um tipo de informação, um tipo de verdade e que vai servir para manipular os outros. Só que a fake news, as notícias falsas, seriam uma instância deliberada, seria um esforço deliberado para manipular, para apresentar informações claramente equivocadas para algum fim conspiratório. Me surpreende muito que as pessoas acreditem nesse tipo de teoria de conspiração, Parece que é muito mais fácil você acreditar que há, um grupo de pessoas tomando decisões para enganar o público, em vez de acreditar que às vezes pode ser só um equívoco de um jornalista ou de algum comunicador. Mas, por outro lado, a gente sabe também que os políticos, a própria imprensa mesmo, usa os veículos de comunicação para disseminar informações equivocadas sobre oponentes, sobre alguns fatos que eles não querem que sejam divulgados. Então, para nós que estamos fora desse embate pelo poder, estamos fora dos meios de comunicação, estamos fora da política, é muito difícil distinguir o que é real e o que não é. Curiosamente, quem usa esse argumento de fake news utiliza a imprensa também como veículo para poder encontrar sua verdade. Só que canais de imprensa com a proposta ideológica com a qual eles já concordam. A pessoa ataca a Veja, a pessoa ataca a Globo, mas usa uma outra fonte, uma fonte ideológica diferente, para extrair sua informação. Porque a maior parte das pessoas não tem acesso imediato às informações, não tem acesso imediato aos eventos. Para você saber sobre algo que aconteceu na Tailândia, você não está lá, você tem um acesso intermediário a essa informação através da imprensa. A imprensa é, em grande medida, a nossa visão para o mundo. Claro que com as redes sociais hoje, você pode, às vezes, acompanhar um evento ao vivo no Facebook ou no Twitter, mas, no geral, a gente consome as informações e a gente sabe sobre o mundo através da imprensa, sendo ela verdadeira ou falsa. Então, quando essa pessoa fala assim, olha, não confie na Globo, a minha preocupação é: no que você está confiando? Em que tipo de formador de opinião você está confiando? Pois todos eles têm algum interesse. Mas, como eu disse, a minha grande preocupação se trata sobre o que é a verdade. Se a gente tem algum tipo de acesso à verdade. Se tudo não passa de meras interpretações, a gente nunca vai saber de fato como as coisas realmente são. Para o filósofo Foucault, a verdade ela é uma construção histórica e social. Em cada época, há uma série de instâncias que permitem a construção de um tipo de conhecimento, um tipo de acesso à realidade. E através dessa linguagem, desse conhecimento técnico, teórico, a gente pode acessar as coisas, mas nunca sem um viés ideológico, nunca sem um viés já pré-definido na nossa mente. Por exemplo, na Idade Média, nosso conhecimento era analógico. Então a gente relacionava as coisas umas com as outras. Por exemplo, uma planta medicinal era boa para os olhos porque ela tinha o formato dos olhos. Ou a gente podia ler nas estrelas, na astrologia, o destino dos seres humanos, porque a nossa vida seria um reflexo de algo transcendental, de algo macro, de algo muito maior. Então, o mundo é o reflexo de Deus e assim por diante. Já no mundo moderno, isso já não é assim mais. Há uma inversão da relação com a realidade, então o conhecimento passa a ser do sujeito, eu, pensante, racional, que olha o mundo, observa a realidade e a avalia com critérios racionais. Essa é a grande revolução do Descartes, por exemplo, nas meditações metafísicas. A partir desse momento, não é o mundo que se mostra a mim, mas sou eu que conheço o mundo. Então a verdade sou eu que construo através da matemática, através da teoria, através dos argumentos,
mas já não é um mundo que se revela, é o sujeito pensante que o descobre. E no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno, a verdade já é muito mais diluída, já é muito mais difícil de acessá-la, porque há uma fragmentação do conhecimento, há uma fragmentação da realidade, há uma fragmentação das interpretações. Então já não há grandes narrativas totalizantes que abarcam a realidade e a gente só tem acesso a fragmentos dela. Justamente por isso que a gente vive na era do fake news, porque são tantas informações fragmentadas, tantas informações diluídas, dispersas por aí, que a gente não sabe mais no que confiar. A gente não sabe mais se confia na imprensa, se confia na religião, se confia nos políticos, se confia, sabe, em quem? A gente não sabe mais. E para isso não há saída, não há como fugir disso. Essa é a nossa realidade, esse mundo fragmentado, esse mundo despedaçado, no qual um youtuber, no qual alguém que posta uma coisa no Facebook tem o mesmo peso, tem a mesma relevância de um grande canal de comunicação. Então a gente vive num mundo com uma imensidão de informações, com um mar de conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente não sabe mais como filtrar esse conhecimento e decidir o que tem valor e o que não tem, o que é verdadeiro e o que não é, o que é fake news e o que não é. E é justamente por isso que o senso crítico, o pensamento crítico é mais importante do que nunca. Porque só quando você para e reflete sobre essas coisas, quando você para e avalia a informação, isso aqui parece que tem sentido, sabe? Isso aqui faz sentido, isso aqui tem algum tipo de lógica, que é quando você vai começar a tentar, pelo menos, navegar no meio dessa imensidão de informações conflitantes e, às vezes, claramente falsas. Em quem confiar? Você tem que parar e pensar, você tem que parar e avaliar, você tem que parar e julgar. Só assim você vai conseguir ter algum tipo de acesso, por mínimo que seja, a alguma verdade. Senão a gente só vai estar repetindo mentiras, falsidades e enganação. Eu queria saber de você, se você acompanha esse tipo de debate aí sobre fake news, as notícias falsas, o que você tem visto sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo. Me diga o que você pensa sobre esse assunto. Vamos debater se há algum tipo de possibilidade de conhecer algo de verdade. Ou se a gente está preso nesse ciclo de mentiras, manipulação e falsidades. Deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não sou ainda, te vê por aí, abraço e até mais. Tchau.